Isso é um problema formal, né? A gente fala sobre isso. Não, é formal mais ou menos, né? Não é bem formal. É um orçamento de 700, um orçamento que o governo autorizou. Depois vamos falar sobre isso, acho que está entrando no ar. Pois é, acho que entramos no ar neste exato momento, deixa eu só confirmar aqui. Pois é, estamos já ao vivo, terça-feira, dia 16 de junho de 2020, pontualmente às 11 horas. A gente começa mais uma conversa, mais um bate-papo, hoje com convidados super especiais. Primeiro eu vou apresentar Vera Zaverucha, direto de Cascais, em Portugal, certo, Vera? A Vera, para quem não a conhece, ela trabalhou na extinta Embrafilme, ela participou da criação da Lei do Audiovisual, foi também secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, e também participou da criação da Ancine, foi diretora da Ancine por 4 anos, né? Pouca coisa você fez na vida, né, Vera? Muito bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, para mim já boa tarde, né? Obrigada. Pois é. Estamos aí. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Obrigada aí pela parceria. Pois é, e também junto com a Vera, a gente trouxe aqui para essa conversa o André Klotzel, que é roteirista, cineasta, fez, para mim, um dos melhores filmes brasileiros, Reflexões de um Liquidificador, que eu adoro, eu amo esse filme. E o André, ele também é dirigente da PACE, fez parte do comitê gestor também do Fundo Setorial do Audiovisual e também do Conselho Federal, não é, André? Então, o André também tem bastante experiência, não só como produtor, como cineasta, mas também nessa parte de gestão de fundos. Muito bom dia, André. Você também está num cenário aí, pelo que eu estou vendo no reflexo ali do vidro, bem feio, né? Bom dia, obrigado pelo convite. Estou aqui em Minas, não em Portugal, que nem não além mar, como diriam alguns. Mas, enfim, pronto para participar aí, que acho que o assunto é candente. Pois é. E quem também está numa paisagem já que o pessoal que já conhece, né, já está acostumado. Hoje o violino ele não está de pé, o violino está deitado, mas direto de Lençóis, na Chapada Diamantina, nosso querido Juca Badaró. Tudo bom, Juca? Tudo bem, Pedro? Muito bom dia a todas, a todos. Eu quero agradecer aqui a Vera, ao André, pelo aceitar o nosso convite, bater esse papo aqui. Sempre às terças-feiras a gente tem esse encontro, né, para falar sobre cinema, e esse, como o André colocou muito bem, é um assunto candente, premente, que a gente precisa falar e precisa destrinchar ele para a gente entender melhor, né? Porque é um assunto muito complicado para artista entender. Por exemplo, eu, enquanto artista, enquanto diretor de documentários, para mim vai ser um aprendizado essa conversa aqui. Hoje eu quero parabenizar o nosso amigo Pires Braja, que faz aniversário. Então, quero dar os parabéns para ele aqui ao vivo. Parabéns, Piero, que você continue aí trabalhando para o audiovisual brasileiro e sendo essa figura fantástica aí, que todos nós gostamos. E um grande abraço, Escorel. Muito bom dia para você. Valeu, Juca. Brigadão aí. Eu omiti essa informação quando eu falei a data, mas completo 38 primaveras hoje. E Eduardo Escorel, do Rio de Janeiro, agora com o seu quadro também do Van Gogh. Bonito esse quadro, viu, Escorel, do seu lado aí? Se vocês repararem, no fundo, o mesmo Van Gogh está no fundo do Piero, e por acaso e por coincidência está aqui no meu fundo também. É muito apropriado, um quartinho do Van Gogh é muito apropriado para os tempos de pandemia, especialmente para quem está dentro de um pequeno apartamento, feito eu, por exemplo. Vocês estão em paisagens mais amenas, digamos assim. Mas bom dia, alegria grande rever e, de certa maneira, reencontrar o André, que eu não vejo há muito tempo, e não falo com ele, a não ser via e-mail, nos últimos anos. E a Vera, conversamos na semana passada também, depois de muito tempo. E o Piero e o Juca são encontros, amigos e encontros semanais. Vamos adiante. Beleza, maravilha. Essa live está pesada hoje, hein? Essa live hoje vai ser importante. O nosso tema, o título é provocativo, evidentemente, Ancine, tal Brasil, qual cinema? A ideia dessa live, ela surgiu
a partir de uma nota pública feita pela Ancine no dia 5, eu vou compartilhar a tela para todos vocês verem, é uma nota pública feita pela Ancine no dia 5 de junho de 2020. Essa nota pública, de certa maneira, apresentava esclarecimentos sobre uma diligência do Tribunal de Contas da União relativa ao Fundo Setorial do Audiovisual. Essa é uma nota longa, ela é composta por 20 itens, a gente vai tentar falar de alguns ao longo dessa live, tá? Eu vou postar o link da nota agora, neste momento, aqui nos comentários, quem quiser depois. Eu recomendo que vocês leiam depois, né? Porque como é muito extenso, então para a gente não deixar de prestar atenção no debate, que é muito importante. Então eu queria primeiro jogar a palavra para a Vera, e eu queria que a Vera explicasse, né? E eu acho importante a gente explicar o que é o Fundo Setorial do Audiovisual, de onde vem esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, porque existe muita desinformação ainda, principalmente entre colegas do audiovisual, que muitas vezes, como o próprio Juca falou, ou não entendem, às vezes, a logística, ou não entendem o funcionamento, o mecanismo, ou muitas vezes agem até de má fé, porque tem muita gente que espalha desinformação a respeito do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, Vera, tarefa difícil, né? Mas eu queria que você explicasse, então, para as pessoas o que é esse Fundo Setorial do Audiovisual, para, a partir disso, a gente começar a debater essa nota da Ancine. Bom, olha só. O Fundo Setorial do Audiovisual ele passa a existir a partir de 2006 só, tá? O dinheiro que hoje compõe o Fundo Setorial do Audiovisual, antes compunha o orçamento da Agência Nacional de Cinema. Então, logo que a Agência Nacional de Cinema foi criada, em 2001, uma das questões que se coloca para as agências é que elas tenham recursos próprios delas, até porque, dessa forma, ela fica independente do governo, que é a ideia das agências reguladoras. Então, a agência teria como uma das receitas a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Quando chegou em 2006, os recursos da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica deixaram de ser recursos próprios da Agência Nacional de Cinema e passam a compor, por meio de 3 programas, recursos do Fundo Nacional de Cultura. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: o Fundo Setorial do Audiovisual ele não existe enquanto fundo. Ele são 3 programas dentro do Fundo Nacional de Cultura. E isso é importante para a gente saber o caminho do dinheiro, como é que é dado esse dinheiro. A contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, até 2011, tá? Correspondia, sei lá, a 100 e poucos milhões de reais, mais ou menos. Quando, em 2011, surge a lei da TV paga, que é a 12485, esses recursos, que eram poucos, porque era uma contribuição que era arrecadada dos filmes que iam para cinema, dos filmes que iam para televisão, enfim, é uma contribuição fixa, mas era pouco valor. Quando veio a lei da TV paga, começou-se a pagar por cada chip de celular ativado e que fica ativo durante o ano, por ano, esse chip paga R$ 4,14 para o Fundo Setorial do Audiovisual, quer dizer, para destinação específica para o Fundo Setorial do Audiovisual. É o que a gente chama de contribuição TELES. Então, se você imagina que nós temos 250 milhões de chips que estão ativados durante o ano, só aí de recolhimento de Condecine nós temos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Que, então, a maior parte dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que não é um fundo, que são 3 programas
dentro do Fundo Nacional de Cultura, só daí a gente já recolhe 1,2 bilhão, tá? Então, isso daí seria o que a gente injeta todo ano no orçamento da União, porque é o que a gente recolhe todo ano. Eu não sei se eu avanço no que é cada uma das coisas, se não... A gente pode avançar, mas nesse momento eu vou aproveitar, Vera, até porque você fez as contas, e eu vou postar aqui, pessoal, nos comentários. A Vera escreveu um livro bem interessante, chamado Desvendando a Ancine. O livro esgotou no seu formato físico, né? Então ele está disponível apenas aqui na Amazon, neste link que vocês estão vendo. Ele custa R$ 24,99 e quem assina o Kindle Unlimited consegue ler sem custo, né? Ele está embutido aí no pacote. E esse livro ele é muito interessante, eu vou até compartilhar a tela para vocês, só para vocês darem uma olhadinha aqui, porque a Vera faz todo o trabalho que, para quem não é de exatas e de contabilidade, como é o meu caso, e imagino que seja o caso da grande maioria das pessoas do audiovisual, dá uma olhada só aqui no índice, né? Então, a Vera explica tintim por tintim, registro, como funciona toda a legislação, prestadores de serviços, enfim. Ela faz todo um panorama legal do que a lei exige, do que as pessoas precisam ter em relação às obras de audiovisual e, principalmente, sobre o que eu, produtor de audiovisual, seja eu diretor, roteirista, enfim, preciso fazer para conseguir um aporte, seja do fundo ou seja através de outra lei de captação de recursos. Então, é importante que quem tem curiosidade, quem trabalha com produção executiva, dê uma olhadinha nesse livro, porque a Vera compilou aí as principais leis que regem justamente o setor do audiovisual no Brasil, que é um setor que emprega milhões de pessoas, é um setor que fatura bilhões de reais até, como a Vera até colocou aqui, e a gente precisa, de certa maneira, entender a logística disso tudo. E para chamar o André para o debate, eu queria jogar para ele uma pergunta que a nossa querida Ana Paula Souza fez numa reportagem que ela escreveu alguns dias depois da publicação da nota. Eu postei o link da reportagem aqui. A Ana Paula participou já de uma live aqui com a gente, e ela começa um artigo no Globo, no dia 8 de junho, com a seguinte pergunta: como o Fundo Setorial do Audiovisual tinha 723 milhões de reais e agora tem déficit? Interrogação. E aí eu jogo o título do artigo da Ana para você, André. Não sei se você vai saber responder onde está. O Scorel acho que vai fazer uma pergunta, uma consideração. Diga, Scorel. Não, sem querer adiar a intervenção do André, eu queria pedir à Vera, eu acho que seria bom se ela pudesse avançar um passo, além da explicação dela, que me pareceu muito boa, que é de maneira que fique claro para as pessoas que esse dinheiro não é pago diretamente à Ancine, a quem é recolhido, ou seja, ao Tesouro Nacional, e qual é o percurso que ele é obrigado a fazer legalmente para estar disponível para investimento na Ancine. Quer dizer, acho que dá para explicar isso um pouquinho, porque aí as pessoas acho que ficam com uma base melhor para entender o que vem a seguir. Boa, fechou. Então, isso. Então, é o seguinte, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele, então, tem uma arrecadação, que é um dinheiro que é pago pelas empresas do setor, para o setor, mas que a maior parte são das empresas de teles, que eles pagam com uma GRU. Então, uma GRU vai tudo para o Tesouro, tá? Tem lá um código específico, mas todo ano é pago. GRU é uma GRU. Guia de recolhimento das receitas federais. Isso. Tá? Então, fica lá recolhido
No ano seguinte, tá, desse recolhimento, o governo, quer dizer, faz lá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada no Congresso, e, normalmente, isso daí é o orçamentário, tá? É o orçamento que o governo autoriza aquela instituição a gastar, tá? Então, existe lá uma autorização específica dentro do Fundo Nacional de Cultura, que é um orçamento específico para esses 3 programas que compõem o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo Setorial do Audiovisual, que, em tese, mais ou menos, se eu não me engano, são em torno de 600 milhões, 700 milhões por ano. Teve ano que foi mais, etc. Mas o ano de 2018, se eu não me engano, foram 730 milhões de reais, o orçamentário. Aí, o governo, existe toda uma negociação que é feita entre a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Cultura, que é a Agência Nacional de Cinema, tá? E o governo, para quanto que o governo vai efetivamente deixar que a agência empenhe. Empenhar significa, você tinha um orçamento, mas eu ainda não te autorizei a gastar tudo, não. Eu só te autorizei a gastar X. Esse X é o empenho. Bom, empenhado está, isso quer dizer que o governo se compromete a pagar esse dinheiro, tá? Só não diz quando nem como, mas ele te autoriza a fazer os editais. Então, a Ancine fazia os editais porque ela já tinha uma autorização de gastar aquele dinheiro. Bom, então a Ancine fazia os editais. A partir do momento que esses editais eram lançados, os projetos eram escolhidos, e na medida da necessidade de financeiro, e aí sim a gente está falando em dinheiro, tá? O governo liberava o dinheiro que era do orçamento do Fundo Nacional de Cultura, passava rapidamente pela Ancine, mas, na verdade, ia para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, ele liberava este dinheiro para o BNDES, que aí, na medida em que que esse dinheiro não se realizava, ou seja, não se usava efetivamente esse dinheiro ficava aplicado lá no BNDES ou no agente financeiro auxiliar, que era o BRDE, que é quem faz toda a tramitação, vamos dizer, contratual e financeira do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, na verdade, existem 3 coisas importantes: orçamento, empenho, que é a autorização do gasto, aí os editais, tá? E, por fim, o dinheiro efetivamente transferidos do Caixa do Tesouro para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Uma última pergunta, André, desculpe. Seria correto dizer que entre o dinheiro ser pago, recolhido através de uma GRU, e ficar disponível efetivamente para ser pago ao produtor, há um prazo aí que me parece ser em torno de uns 2 anos, digamos assim, no mínimo? Aí depende muito de muita coisa, depende tanto da velocidade da agência, quanto da velocidade do governo liberar, quanto da velocidade do produtor. Depende disso aí. Quer dizer, eu nunca soube, até agora, por exemplo, que tivessem deixado de contratar algum projeto porque não tinha dinheiro. Até tem. Agora, em que velocidade que a Agência Nacional de Cinema consegue contratar
30 milhões, que é o que ela diz que ela tem. Então, isso depende muito da velocidade. Mas é uma velocidade lenta, digamos assim. Bastante. Então, talvez ela não consiga cumprir em 2 anos a contratação desses 730 milhões de reais. Aí o grande problema é a questão dos restos a pagar, que é uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, o que é restos a pagar. Quando você tem um empenho de um determinado ano, tá? Então, eu lancei um edital em novembro de 2018, eu lancei um edital. Obviamente que eu não vou conseguir contratar, eu posso até escolher já sei quais são os projetos. Em novembro de 2018, eu já sei quais são os projetos que foram escolhidos de um determinado edital. E já tem algumas produtoras que já me entregaram a documentação e eu consegui contratar ainda em 2018, e tem outros que não, que eu não consegui ainda contratar. Esses que eu não consegui contratar seriam restos a pagar, ou seja, seria minha dívida ainda daquele edital. Então, ficaria em restos a pagar, e o governo, por ter me autorizado lá a empenhar, teria que me repassar esse dinheiro para eu pagar o restos a pagar. Bom, acho que agora deu então uma clareada melhor, então vou jogar a pergunta de novo para o André, e aproveitando até, depois que a Ana escreveu o artigo, que eu coloquei aqui nos comentários, a própria Ancine, pegando o gancho do que a Vera colocou, disse que não tem recursos para honrar todos os compromissos que ela tem para pagar em relação a editais que já tinham sido publicados. Então, André, o que aconteceu com esse dinheiro? Bom, bom dia de novo, já que eu tanto tempo que falei bom dia, vários entraram. O seguinte, eu estava... deu problema, houve um problema, o problema todo surgiu e vem surgindo com os editais e os recursos de 2018, porque em 2018, depois de 2018, não houve mais nenhuma aprovação de nenhum edital pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Nem em 2019, nem em 2020 houve nenhuma operação. O setor está muito preocupado e é muito grave a paralisia da Ancine. Mesmo que o diretor-presidente disse que não há paralisia, isso é uma coisa meramente retórica. Existe uma paralisia imensa no fundo. Existem mais de 600 contratos esperando na fila para serem contratados, já selecionados, projetos já selecionados, de 2018 e antes, e esse pessoal vem entrando, esses projetos vêm entrando com mandatos de segurança liminares para serem contratados, estão começando a conseguir. Está tendo uma chuva de liminares na Ancine por conta dessa não contratação. O que houve agora é que a Ancine está dizendo que não tem recursos por alguns motivos. O primeiro deles é que houve, em 2018, quando eu lá estava, um aproveitamento dos recursos de rendimentos financeiros. Isso é bom deixar bem claro o que isso significa, porque isso é o cerne da questão da crise que está eclodindo agora. O que há é que, na lei que criou o Fundo Setorial do Audiovisual, se determina, a lei chama 14437, 11437, não é 14. 11437, ela diz que o Fundo Setorial do Audiovisual vai operar com 2 receitas, ou explicitamente, que são as provenientes do orçamento, que são essas que a Vera explicou, como elas funcionam, etc., e os seus rendimentos. Então, os rendimentos pertencem ao Fundo Setorial do Audiovisual. Vinha-se ao longo de 2017, quando entrei, já se falando dos rendimentos. Houve vários balanços onde o comitê gestor recebeu informes de como estavam esses rendimentos, de quanto existia, não existia, e pensou-se em utilizá-los. Mas houve, dentro do comitê gestor, um consenso, acabamos chegando a um consenso de que iríamos, em 2017,
fazer os investimentos previstos no orçamento normal e depois ver estruturalmente o que cabia fazer como complementaridade, qual seria o investimento prioritário a se fazer dentro da atividade audiovisual. Isso foi chegamos a esse acordo de não utilizar em 2017. Início de 2018, fomos tendo novas atualizações desses rendimentos, 322 milhões, não sei quantos milhões, não sei o quê, e a determinado ponto decidiu-se, vamos gastar, chega de ficar com dinheiro de rendimentos aqui. Vamos pôr esses rendimentos em editais, vamos em frente. Dentro do fundo, para todos saberem, para todos entenderem, o fundo não, do comitê gestor, o comitê que gere o fundo. Porque o fundo, como a Vera disse, ele não está em nenhum lugar, mas ele é um fundo, mas só que ele não é formalmente, não tem autonomia de um fundo, é isso. Ele está dentro do Fundo Nacional de Cultura, mas ele tem uma administração, ele é gerenciado pela Ancine e uma administração financeira pelos bancos. Então, mas quem gere ele é um comitê gestor. A Ancine não pode decidir que vai fazer um edital X ou Y, que vai pôr dinheiro aqui ou ali. Não existe esse tipo de possibilidade pela Ancine. A Ancine é a secretária executiva do fundo, ela executa, ela propõe as coisas, ela mostra tecnicamente, ela faz os pareceres técnicos para que o comitê gestor decida. O comitê que diz, vai tanto dinheiro aqui, vai tanto dinheiro ali, vamos fazer edital disso, daquilo. Muito bem. O comitê gestor ele recebeu, então, essas informações sobre os rendimentos que existiam e que queriam gastar esse dinheiro, e até houve discussões internas sobre isso, enfim, mas venceu a posição que queria se gastar esse dinheiro. Agora, dentro do comitê gestor, existia, para se gastar esses recursos, a área técnica da Ancine, que participava, falava sobre isso, achava tudo normal. O BNDES tem assento no comitê gestor. A Casa Civil da Presidência da República tem assento no comitê gestor. E esses órgãos todos não viram nenhum problema técnico em usar esses rendimentos financeiros. Então, eles foram incorporados. E, por isso, dos 723 milhões que nós tínhamos destinado pela Lei de Orçamento Anual, porque isso vai para o Congresso. O Congresso aprova. O orçamento da Ancine, vindo da Condecine, é esse, 723 milhões. Desses 723 milhões, então, resolveu-se utilizar outras coisas, tanto os recursos fins dessas ações encerradas, quer dizer, ações anteriores da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, que a Ancine verificou que não estavam sendo executadas, voltaram para o orçamento para se somar ao orçamento que tinha, e dos rendimentos financeiros, que deu 1 bilhão 138 milhões. Então, gastou-se 1 bilhão 138 milhões, em vez dos 723 milhões programados. E em cima desses rendimentos. E estava tudo bem, tudo normal. Passou-se o ano de 2019, ninguém falou nada, porque poderia acontecer, ou fazer o que se deveria fazer, que é declarar no Lei de Orçamento Anual, olha, existem tantos rendimentos que vamos incorporar ao orçamento do fundo. Então, o fundo terá aquilo que foi destinado através do mecanismo todo que a Vera explicou, mais os rendimentos, que deram esses rendimentos aqui. Então, o nosso orçamento é esse. Então, o orçamento, por isso que eu chamo disso, é um erro formal. É um erro formal no sentido que não foi incorporado no orçamento, mas pertence ao fundo. O dinheiro é do fundo. Só que ele não está lá declarado na lei. Então, como ele não foi declarado na lei, ele não pode ser usado, não está no orçamento. Então, é um problema quase formal mesmo, é um problema quase kafkiano. O dinheiro é meu, só que eu não falei que eu tenho, então não posso usar. É essa questão que está posta. Existe financeiro, mas não existe orçamentário. Isso, não está no orçamento. É como se tivesse um dinheiro debaixo do tapete que ninguém sabia que tinha e que, de repente, foram limpar o tapete e descobriram esse Mas esse dinheiro, eu acho que esses números não explicam isso, não. Esses números, não é aí que está o negócio. Não é aí. Não é aí que está o negócio. Isso aí não faz parte. Eu queria estender, explicar essa questão, que eu acho que aí ela fica clara. E aí, André, só se você me permitir, antes de você explicar, já que você falou, esses números que o André acabou de citar, eles estão aqui, são os números oficiais do próprio FCA. Então está aqui, ó, 1 bilhão e 138 milhões de reais em editais. Eu estou aqui com o cursor do mouse em cima. E se a gente for ver o orçamento, 724 milhões, né?
E se a gente for acompanhar todo o histórico a partir de 2008, a gente nunca teve um dinheiro gasto, investido, proposto em editais que superasse o orçamento, né? Se a gente for comparar um por um. Mas como o André disse, apenas isso não explica, né? Então, não explica. Não. Isso aí, Mas eu acho que isso mais confunde que ele explica. Espera aí, Vera, deixa eu terminar o meu raciocínio, desculpe. por favor. Eu acho o seguinte, eu acho que essas tabelas, no meu ver, elas às vezes mais confundem do que explicam. Eu acho que é o seguinte, as coisas são muito simples, são muito diretas. Existe um recurso, que é o recurso que vem do orçamento, existe outro recurso que pertence ao fundo e não foi formalizado no orçamento. Então, isso criou um buraco, que é um buraco formal, mas é um buraco de fato, mas é formal, porque o dinheiro pertence. Então, não existe um dano ao erário público. Isso quero deixar claro. Não existe nenhum dano ao erário público nisso, ao utilizar esse rendimento. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Agora, a segunda coisa, então, só voltando um pouquinho, o projeto 2018 não tem recursos para serem contratados integralmente, porque esses recursos dos rendimentos, que foram 348 milhões que se utilizou de rendimentos financeiros, não podem ser utilizados enquanto não for regularizado na lei de orçamento anual, que deverá ser agora em 2020, já que não foi em 2019 nem em 2018. Então, isso é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que se descobriu agora é que o Tesouro não vem fazendo repasse do que está aprovado para o fundo. Então, o fundo, no orçamento do que vai para o Congresso, fala, olha, vocês têm 723 milhões. Só que o governo não passou esses 723 milhões. Então, ele fala, nós temos um déficit de 200 milhões. Como déficit de 200 milhões? O que aconteceu? Um rombo? Uma coisa assim? Não é um rombo. Não existe rombo nenhum. O governo que não passou o dinheiro. O que existe o governo não passou o dinheiro que tem a obrigação de passar e os rendimentos não foram regularizados, como deveriam ter sido. Então, não existe nenhum rombo no fundo setorial. Existe um problema formal e existe um problema financeiro de repasse do governo, que deveria... Eu não sei qual é a forma exata de cobrar, mas é uma cobrança de uma coisa que é devida. Está numa lei. É a Lei de Orçamento Anual, chama LOA, que vai todo ano para o Congresso, e o governo é obrigado a repassar. Se não repassa, eu não sei, enfim, deve ser cobrado isso, porque está na lei, né? É essa questão, enfim, que é esse tal rombo, esse tal déficit, etc., é, no fundo, uma questão de ajustes, e não é uma questão de conceitual e estrutural do fundo, ou que tenha tido algum tipo de malversação, algum tipo de emprego perverso. Não passa por aí, porque as especulações, às vezes, levam a crer, fantasiar coisas que não existem. Isso que é importante deixar bem claro. Isso que o André reforçou é interessante, porque há muita desinformação nessa discussão, e principalmente pessoas, e aí eu falo mesmo de má fé, que querem até confundir essa análise, né? Então não houve ali, como o André disse, um emprego errado, ilegal, enfim, do dinheiro. A questão não foi essa, né? Agora, eu queria... Diga, Vera, diga. Eu queria só... Aquela tabela que você colocou, André, dá uma olhada ali e vê se você... Vou mandar aqui. O que acontece é o seguinte, fazendo conta de botequim, tá? Aí seria conta de botequim, que é uma dúvida realmente que eu tenho, que talvez o André e talvez as pessoas possam vir a ter essa mesma dúvida. O Fundo Setorial do Audiovisual, na verdade, arrecadou 10 bilhões de 2008 a 2019, 10 bilhões, tá? Isso foi para o Tesouro lá através do GRU. O governo autorizou, em orçamento, né, anual, ele autorizou 7 bilhões e 300 milhões de reais. Aí empenhou-se, ou seja, o governo disse assim, apesar de o Congresso Nacional ter te dito que você poderia ter de orçamento 7 bilhões, nós não vamos te dar mole e você só vai ter 5 bilhões e 700 que você vai poder transformar em edital, tá? 5.700 que está ali, no empenho. Só que aí eu lancei os meus editais, ao invés de 5 bilhões e 700, eu lancei 3,8 bilhões em editais. E a minha execução financeira foi de 4 bilhões, ou seja, o governo repassou em
dinheiro, 4 bilhões, do Fundo Nacional de Cultura para o BRDE. Aí eu pergunto, ora, se os editais foram de 3.800 e a execução, o dinheiro repassado foi de 4 bi, eu ainda teria 200 bi aí para gastar, ou seja, para pagar, de repente, porque ainda tem uma outra questão aí, que é se esse dinheiro que a agência fala de repasse, se ele é para investimento ou se ele é para... como é que chama, André? Se ele é investimento, crédito ou apoio. São três formas. Investimento, crédito ou apoio. Porque se tiver investimento ali no dinheiro, na execução, investimento, aí esse dinheiro não está nas contas dos editais. Entendeu? Que investimento era para digitalização de salas de exibição. Eu posso dar um palpite? Eu acho. Eu estou na dúvida aqui, mas eu acho que os recursos de crédito não são propriamente editais. Primeira coisa. Não são o quê? Não são Propriamente, editais. não são Editais, né? editais. Então, nesses recursos, tem aí os dinheiros de crédito. Os dinheiros de crédito, eles são disponibilizados no BNDES sem editais, então eles foram utilizados. Então, estão nesse bolo, primeira coisa. Estão nesse bolo. Então, o fundo... Estão nesse bolo. Tem uma quarta fonte de recursos, que são a remuneração do agente financeiro. Até 3% pode ser dado de remuneração pela administração financeira. Isso também não está nos editais. Então, o valor total gasto é maior do que está nos editais. Pois é. Por isso e que aí pode eu existir fui esse lá, fui lá no BN10 para saber quanto que a Ancine investiu nas salas, né, no cinema perto de você. 150 milhões. Não, foi mais. Foi mais. Mais? Ela investiu 63% de 400 e tantos milhões. Ela investiu cerca de 200 e alguns milhões. 250. Então, na verdade, desse dinheiro aí, a gente teria que tirar de 4 bilhões, né, que foram os repasses, a gente teria que tirar o dinheiro que foi destinado ao cinema perto de você, que seria 250 milhões mais ou menos. Isso daria, então, em dinheiro para os editais, 3 milhões 700 e pouco, e teria Não, 4 que tirar... milhões. 4 milhões 4 e pouco. milhões 3.800. menos 4 milhões menos o dinheiro do cinema perto de você, que dá 200 e poucos milhões. Então, era 4 bilhões, fica 300 e tanto. E mais os agentes financeiros, o que foi pago dos agentes financeiros. Então, essa conta deve estar certa essa mesmo. Então, essa conta deve estar certa, só que o dinheiro, justamente, vai ter uma diferença aí, que é a diferença que a Ancine está falando, de 200 milhões de reais se devolver o dinheiro de aplicação financeira. Porque se não devolver o dinheiro de aplicação financeira, dá para pagar tudo. A questão agora que está se discutindo é porque essa deliberação de devolução ao Tesouro, porque, em realidade, esse recurso ficou o tempo todo na Ancine sem ter sido declarado. Na Ancine não, no fundo. A Ancine deveria ter declarado, porque ela propõe ao Comitê Gestor o PELO, é o Projeto de Lei de Orçamento Anual. Isso passa pelo Comitê Gestor, o Comitê Gestor dá um ok. Nunca no projeto de lei de orçamento anual veio os rendimentos para serem declarados. Então, isso a Secretaria Executiva deveria propor, enfim, os membros do Comitê Gestor nem sabem que isso existe, nem sabem que essa formalidade é necessária, nem é sua obrigação, enquanto eu não saberia disso. Então, já que ele ficou tanto tempo aí, por que vai se devolver? Porque não se regulariza agora no final do ano. No final do ano é o momento de regularizar. Se devolver ao Tesouro,
a Ancine fala, eu devolvi, eu não tenho mais nenhum dinheiro irregular no meu caixa. Não, você não tem dinheiro irregular no seu caixa, mas você está devolvendo uma coisa que pertence pela lei. A lei diz que pertence ao fundo. É essa a questão. Esse dinheiro pertence ao fundo. Se ela devolver ao Tesouro, ela está devolvendo ao Tesouro o dinheiro que lhe pertence. Então, eu acho que para regularizar uma situação, ela vai estar descumprindo o princípio da lei, que é esse, o dinheiro pertence a ela. É essa questão que estamos discutindo agora. Gente, não pode fazer isso. Fala, Vera, desculpe. Desculpe não, fala. Um passarinho me contou que existe uma proposta, que eu não sei se ela é verdadeira, mas eu acho que é uma proposta que, se for possível, seria interessante, que eu acho que dá no mesmo, entendeu? Que é o seguinte: existem 200 e, segundo a Ancine, um furo aí de 230 milhões que, se devolver os recursos da aplicação financeira, teria esse gap aí de 230 milhões, que são os 944 menos os 738 milhões, que dá 206 milhões, então, que seria, vamos dizer, o déficit orçamentário, vamos dizer, que... Bom, então, e esses 206 milhões, eu pergunto, eles podem virar restos a pagar para o ano que vem, porque nem todos esses projetos vão conseguir ser analisados ao longo de mais 6 meses, certo? A gente não consegue analisar, a Ancine não consegue analisar 700 milhões em projetos em 6 meses, não consegue, eu sei que não consegue. Ainda mais agora que, por exemplo, você só pode tirar o dinheiro quando você completa 80% da sua captação. Então, o dinheiro ainda tem esse problema que estende mais o prazo para o dinheiro cair na mão efetiva do produtor. Então, existe uma possibilidade que seria justamente colocar esses valores em restos a pagar. Em restos a pagar, você tem 2 anos para fazer esse pagamento, né? Se não cai, mas você tem 2 anos para fazer esse pagamento. Devolve-se o dinheiro dos rendimentos financeiros e eu sei que existe uma autorização, me parece que existe uma autorização de que o fundo receba, ainda em 2020, 400 milhões de reais. Então, você teria os 400 milhões de reais esse ano, com os 200 e tanto cobertos em restos a pagar desse ano para o ano que vem. Então, você teria aí a chance de lançar novos editais equivalentes a 400 milhões de reais para esse ano ainda. Não sei se isso é uma coisa... Porque eu acho essa conta completamente torta. Eu acho essa conta completamente torta. Eita. Eu acho essa conta completamente torta, porque, na verdade, o comitê gestor ele aponta de onde vem o recurso de cada edital. Ele aponta de onde vem, ele fala, com restos a pagar, tal ação a pagar, vamos fazer isso, tal. Com o dinheiro do orçamento, vamos fazer tal. Com o dinheiro de rendimento, vamos fazer tal. Sim, é assim que está na IATA. Eu sei. Uma vez sendo... O único ente que tem a força para remanejar isso é o próprio comitê gestor. Não, mas não teria remanejamento nenhum. Não, é caixa, você está jogando o caixa de um lado para o outro. Segunda coisa, o caixa de 2019 não pode cobrir o de 2018. O recurso que entrou em 2019 não pode cobrir 2018. Você não pode passar o orçamento de um ano para cobrir o orçamento do outro. Não pode fazer isso. Mas aí o que você tem que ser feito, nessa conta eu acho que é furada. Eu sei, André, o grande problema é o seguinte, que você não pode... O governo está dizendo, a Ancine está dizendo, olha só, eu tenho 700 milhões para cobrir tudo que foi contratado, tudo que foi comprometido até 2019.
Eu acho que isso é uma falsa comunicação da Ancine. Eu acho que o problema da nota, eu chamei essa nota, é uma nota irresponsável. A nota que foi feita, que foi mostrada aqui, é uma nota completamente irresponsável, porque ela coloca as coisas de maneira obscura, não esclarece que esse dinheiro vem dos rendimentos e vem da falta de repasse do governo, cria suspeitas sobre outras coisas. Não, sim, que eu foi também acho, concordo. E ela mistura alhos com bugalhos. Você não pode usar o orçamento de 2019 para cobrir o rombo a falta de dinheiro de 2018. Mas aí você o tem que que ia encarar acontecer? problema frente de frente. Então as pessoas estão querendo buscar artifícios para o problema que não está sendo encarado de frente. É cobrar da União o repasse. Tem que cobrar da União o repasse. É isso. O André e Vera, deixa eu só fazer uma intervenção rápida, porque o Fabrício Duque fez um comentário que eu acho que em cima até do que o André falou em relação à nota, e eu também concordo, porque é uma nota que mais confunde do que explica. O Fabrício colocou aqui, ó, eu só vejo o cifrão passando pela timeline, ninguém entende como o dinheiro chega e como o dinheiro sai. E ele deu parabéns aqui, porque a live está muito rica. Eu queria colocar o Juca e o Escorel também no debate. Primeiro o Juca, porque o Juca ele também é produtor audiovisual, também é cineasta. Então, assim, como que o produtor, que em tese é a pessoa, não que seja o caso do Juca, né? O Juca não imagino que não tenha sido, não esteja esperando nenhum edital contemplado em 2018, a questão não é nem essa, mas assim, como que fica o lado do produtor que nessa situação seja um erro contábil, seja uma ineficiência de gestão da Ancine ou do governo federal, mas a grande questão que eu acho que é o que importa para o audiovisual é que o produtor, ele não, primeiro que é o que o André falou, não tem edital ainda esse ano, né? Você não tem previsão de quando vai ter, você não tem o dinheiro que foi contemplado dos últimos editais que aconteceram. Então, Juca, como que você fica, cara, numa situação dessa, você como produtor audiovisual, como cineasta e tudo mais? Eu agradeço aqui os esclarecimentos da Vera e do André. Eu vou pedir desculpas aqui já de antemão, porque não entendo muito, assim, realmente sou completo ignorante nesses meandros contábeis e financeiros e administrativos, mas ouvindo vocês falarem, fiquei pensando que há 2 semanas a gente conversava aqui em nossa live com o Carlos Augusto Calil, que é professor de cinema, ex-diretor da Cinemateca, e a jornalista de cultura Ana Paula Souza, né? O curioso, né, Pedro, é que falávamos da grande tragédia que representa justamente a perda da memória do audiovisual brasileiro com essa ameaça aí da Cinemateca, ou seja, um sério risco de apagamento de nosso passado, né? E hoje a gente está falando aqui de questão de financiamento, que é um risco de comprometer as produções do futuro, né? Então, que tipo de cinema será feito daqui para frente, eu me pergunto, né? A gente sabe como funciona essa lógica de mercado das grandes produtoras aqui no Brasil, e é por isso a importância, me parece, do fomento público para garantir que a gente tenha filmes que possam pensar o Brasil, né? Pensar a nossa condição, não apenas um cinema de representação, um cinema de entretenimento, até porque eles devem existir, mas eu acho que a viabilidade de um cinema mais reflexivo, um cinema que incorpore a própria crítica cinematográfica, ou seja, um cinema que questione os valores da sociedade brasileira, me parece um caminho para que ele possa ser produzido no Brasil, é justamente por meio de políticas públicas que a gente está discutindo aqui, né? Então, podemos pensar, por exemplo, que tipo de projeto receberá incentivo do governo e que projeto será rechaçado daqui para frente, se é que esses recursos vão chegar até as produtoras de audiovisual. Será que os cineastas brasileiros, aqueles que nos últimos anos trouxeram prêmios internacionais para o nosso cinema, e aqui não vou citar nomes para não ser injusto, mas assim, o que eu deixo aqui é uma provocação para os nossos convidados e também para passar essa bola para o Escorel. Assim, será que estes cineastas terão acesso a recursos a partir de agora? Será que isso, né, que a gente está chamando aqui de um entrave financeiro, o André usou o termo kafkiano, ou seja, né, um processo que não se resolve, uma aporia, um problema sem solução, será que isso também não faz parte, né? E aí eu posso estar sendo até exagerado aqui na minha colocação, mas será que isso, em certa medida, também não é um mecanismo, né, desse próprio governo, né, de travar uma certa guerra cultural contra as artes, contra a cultura? Recentemente, a gente teve o atual ministro da Educação, que daqui a pouco pode cair a qualquer momento, né? Enquanto a gente está falando aqui, ele já pode até ter caído, a gente não sabe. Ele falou que o país não precisa de sociólogos, não precisa de antropólogos, não precisa de filósofos, né? Então, eu fico pensando, imagine os artistas, né? Se o país não precisa de nem sociólogo, nem antropólogo, filósofo, o artista ou cineasta brasileiro realmente, como é que ele vai poder contar agora
com a estrutura do Estado, que é fundamental para a construção de filmes críticos, não filmes de entretenimento. Asfixia é a palavra. André, Escorel. Posso? Escorel quer falar? Fala. Eu queria primeiro agradecer a Vera e ao André, que eu acho que, somadas, as duas intervenções são muito esclarecedoras. Para mim, pelo menos, foram. Acredito que para quem esteja assistindo ou ouvindo também. Como o Juca, eu também não sou entendido nessas questões, eu me afastei disso há vários anos. Mas, ultimamente, tenho sido obrigado a voltar a dar atenção a isso, tenho procurado entender um pouco melhor o que está acontecendo. Eu queria saber, eu vou dizer 2 ou 3 coisas e gostaria de ouvir a Vera e o André se eu estou completamente equivocado ou se, eventualmente, faz sentido. Eu vejo, a partir do que vocês disseram, talvez 2 grandes questões. Uma questão que é uma questão de gestão e outra questão é uma questão política. A questão política, o Juca agora tocou discretamente e cuidadosamente nela, mas acho que nós devemos discuti-la. A questão de gestão, se eu entendo bem, é uma obsessão da atual diretoria da Ancine. A meu ver, a atual diretoria da Ancine tem uma obsessão administrativa. Ela acha que os problemas, as mazelas da Ancine, que são muitas e são antigas, vêm de longe, e vieram se acumulando ao longo dos anos, não vou entrar em detalhes quais que eu considero que sejam, por falta de tempo, mas elas são inúmeras. E tudo que a Ancine tem a dizer é cuidar de como as coisas devem ser feitas de acordo com o manual do Tribunal de Contas da União. Entende? Na verdade, desconhecendo, aparentemente, ou ignorando deliberadamente, os problemas políticos que estão levando a essas questões. Porque eu acho que o André diz muito bem quando ele fala em paralisia. Quer dizer, não há a menor dúvida para qualquer observador minimamente atento e isento de que a Ancine está vivendo uma paralisia há quase 2 anos. Mas a diretoria da Ancine parece estar navegando num lago tranquilo, cuidando de ajustes administrativos. Entende? Enquanto isso, entende, há uma pandemia que é incrível precisar dizer isso, que a diretoria da Ancine parece ignorar. A única coisa de que eu tenho conhecimento, pelo menos, que a diretoria da Ancine fez, como uma chamada medida emergencial, no final de abril, foi um programa para exibidores de médio e pequeno porte. Fizeram uma festa na Ancine, todos os exibidores estavam lá, o Severiano Ribeiro e todos os outros, para comemorar uma linha de crédito para pequenos e médios produtores. Ora, a agência se chama Agência Nacional de Cinema, não Agência Nacional dos Exibidores. E para haver exibidores, entende? É preciso haver filmes. E parte desses filmes serem filmes brasileiros. Então, eu acho que, primeiro, que há também uma questão de omissão, quer dizer, além de paralisia, a meu ver, uma omissão por parte da Ancine muito grave, pela qual ela deve ser responsabilizada, porque não se justifica que os projetos não tenha sido dado seguimento, não se trata de dar seguimento a todos os projetos ao mesmo tempo. Existe um trabalho aí normal de programação, de planejamento, de escalonamento, a situação dos projetos é muito variada. Entende?
Agora, a questão de gestão, deixando de lado a questão de gestão, há a questão política. A Vera falou o que, a meu ver, é a palavra-chave do que está acontecendo. Quer dizer, existe, a meu ver, uma intenção deliberada de, por omissão, asfixiar o cinema brasileiro. Entende? Então, é um processo lento, firme, seguro, de asfixia, provocado pela paralisia e por assim, uma falta de iniciativa e uma concepção burocrática, administrativa do que está ocorrendo. Diga, Vera. É engraçado que em 2006, quando o dinheiro sai da Agência Nacional de Cinema e passa para o Ministério da Cultura, porque vai para o Fundo Nacional de Cultura. Então, eu comentava na época que, nesse momento, podia ser bom, porque era um governo que estava indo, mas que eu não sabia como que o fato da agência não ter mais recursos próprios, né, isso tudo ficar fora da agência, de que forma que iam, em um outro governo, apertar a torneira e deixar de sangrar essa torneira e, a partir daí, asfixiava exatamente o setor. A independência da agência não existe. Isso eu acho que tem que ser levado em consideração nessa tua reflexão, que, na verdade, essa asfixia vai além da Ancine, essa asfixia vem de cima mesmo, né? Na verdade, sem dúvida. O funcionário está lá, eu sei que ele está lá trabalhando, eu sei que os diretores ficam fazendo reuniões de diretoria, deliberando online, etc., num ritmo lá que talvez seja muito aquém do que se espera, verdade, mas que está lá, está funcionando lá precariamente, mas está funcionando. Eu acho que isso daí, mas essa asfixia está acima da Ancine, né? Não, eu não estou atribuindo a asfixia especificamente à Ancine, mas eu acho que existe uma falta de atuação no nível requerido para enfrentar a asfixia. A asfixia é uma asfixia por parte do governo federal. Entende? É uma asfixia por omissão, digamos assim. Existem duas táticas. Uma tática de confronto nesse governo e uma tática de omissão. Algumas coisas são tratadas através do confronto. Outras parecem ser ignoradas e deixadas ao relento, digamos assim. E a cultura, não precisamos falar do desapreço desse governo pela cultura, entende? Desde a liquidação do Ministério, entende? E o desapreço pelo cinema, e o Juca citou o desapreço pelo conhecimento, pela universidade. Diga, André. Eu queria... Eu, em primeiro lugar, também não sou gestor, Eduardo. Eu fiz isso por obrigação quando entrei no comitê gestor. Comecei a me informar bastante sobre o assunto, mas eu sou diretor e produtor de cinema. E, como tal, eu vejo duas vertentes políticas, duas vertentes de preocupações políticas dentro da questão política do audiovisual. Uma é essa questão do cinema como um todo, da implantação ou da plena execução do audiovisual brasileiro dentro do Brasil. Isso compreende uma série de coisas. Compreende a operacionalidade da Ancine, a asfixia que está tendo, que existe. É gravíssimo, porque as empresas estão sem contratos, nas pandemias não se pode filmar, as salas de cinema estão fechadas, então existem empresas que investiram em infraestrutura, tanto técnica, quanto de pessoas, quanto de equipamentos, e essas empresas estão com muita dificuldade. Construiu-se, ao longo dos anos, os últimos anos,
uma estrutura de produção baseada na produção para TV por assinatura, baseada na produção para o cinema, com recursos condizentes para que essa estrutura crescesse. E isso, então, essa interrupção é muito grave, porque ela interrompe um crescimento sustentado, contínuo, e que permite que hajam estruturas mais consolidadas no audiovisual brasileiro. Isso que nós sempre nos ressentimos, a precariedade do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, etc, etc. Nós estamos construindo uma coisa. Quando você sofre uma interrupção, você destrói tudo que vem antes. Então, isso é gravíssimo. Isso é aliado a um outro problema político, que também é da primeira vertente, que é a questão do vídeo sob demanda, que é outra coisa que, para mim, é central, que no Conselho Superior de Cinema eu trabalhei muito sobre isso, continuo nesse assunto. Para mim, é o assunto mais importante que nós temos para resolver hoje em dia no audiovisual brasileiro, é a participação no vídeo sob demanda. O vídeo sob demanda é um problema mundial, está sendo enfrentado em todos os países, e no Brasil não está sendo enfrentado adequadamente. Já estamos desde 2015 tentando rever esse problema, e nós temos as empresas globais entrando no país sem que isso esteja estipulado, sem que haja uma regra definida. Elas reclamam que não tem segurança jurídica e nós reclamamos que não temos segurança do produtor. Então, toda essa coisa da implantação do audiovisual brasileiro e da existência dele é uma vertente política. Outra vertente política é a que foi levantado pelo Juca, que é que tipo de cinema fazemos, como fazemos, para que servem esses recursos públicos. Isso vem de antes. Isso vem de antes. A meu ver, isso vem lá de trás, quando existia a Ancine, que diretrizes fez, optou por que tipo de coisa, quais eram as prioridades, o que se financia ou não financia. Então, dentro do Comitê Gestor, existiam muitas brigas nesse sentido, que era o que dá dinheiro, o que dá dinheiro, o que dá dinheiro, sem pensar o que dá uma estrutura, o que estrutura o audiovisual brasileiro. Então, às vezes, eu achava que a função do fundo setorial é fazer mais, é agir como uma empresa privada. Ele tem que ser superavitário. Isso aqui dá grana para o fundo setorial, sendo que, um detalhe, o dinheiro que recupera dos filmes não vai ficar no fundo, eles devolvem para o tesouro. O fundo setorial, a renda dos filmes, ele se torna sócio. Espera aí, mas, André, posso te interromper? Não, agora não, deixa eu só terminar o raciocínio, já te passo a palavra. Porque eu acho que é fundamental isso, que a gente tenha essas duas vertentes. Quer dizer, tem uma coisa que a gente não pode misturar as coisas, sabe? Porque existe um contencioso entre um tipo de cinema e se formou uma coisa bivalente, ou existe um cinema autoral que não pode ir no mercado, ou cinema de mercado que não pode ter nada de criativo e autoral. A gente criou dois polos dentro do audiovisual brasileiro, e esse contencioso não pode contaminar outra questão política, que é da implantação e da existência do audiovisual brasileiro. É isso que eu acho, por isso que eu prefiro separar em dois círculos diferentes. Desculpe, Vera, eu não queria só terminar o raciocínio. Não, tudo bem. Eu falei, não, deixa eu terminar. Não, claro. Vai em frente. Vera, antes, deixa eu só colocar, o pessoal está participando, a gente já completou 1 hora de debate, a gente sempre estabelece 1 hora como limite, mas a gente nunca cumpre, né? Então, eu estou com vocês aí, eu sei que daqui a pouco já começa a bater a fome de todo mundo, mas só para colocar algumas intervenções, e depois eu vou retomar a questão do vídeo sob demanda, porque faz parte das considerações finais do livro da Vera, e eu achei bem interessante o André levantar essa bola. O Fabrício brincou aqui, trocando em miúdos, estamos literalmente no transatlântico do Titanic, né? A Carolina Dias colocou uma questão importante, que ela sobre a asfixia, né? E ela diz que estamos sendo asfixiados por todos os lados. Olha só a história dela, que interessante. Ela diz que a Ancine também não cumpriu com compromissos assumidos que não são relativos ao Fundo Setorial do Audiovisual. E ela cita como exemplo o aporte financeiro ao programa Ibermédia, de 2019. E ela diz que, mesmo ele tendo sido previsto e aprovado na reunião da diretoria colegiada, né? Então, que com isso, ela diz aqui que a Ancine promoveu até um calote internacional que, além de prejudicar produtores no Brasil, prejudica também produtores de fora, né? Outras pessoas que estão participando aqui, a Ângela Viana está indignada aqui, pergunta se o Ministério Público Federal já foi acionado para se manifestar. Na verdade, o Ministério Público não precisa nem ser acionado. O Ministério Público ele tem a prerrogativa, ele mesmo,
de abrir uma investigação. Enfim, o Ministério Público não precisa, ele não depende que alguém vá lá e fale com ele, que às vezes é uma questão que a gente tem, né? E o Felipe Novaes, só para concluir, colocou aqui também como que ele pergunta para vocês todos, né? Como que vocês acham que o setor pode comunicar melhor à sociedade essa omissão, essa asfixia e principalmente, digamos assim, essa estratégia de jogar os números, de jogar o debate para um lado, sendo que a discussão muitas vezes deveria ir para outro lado, né? E aí o Felipe faz até uma meia-culpa aqui de que nós, do audiovisual, falhamos justamente em oxigenar a discussão nesses últimos anos. Então, colocadas essas questões, Vera, desculpa aí ter te interrompido também, só para lembrar, e eu já coloquei o link do livro da Vera, lá na conclusão do livro dela, nas considerações finais, ela fala do futuro, né? E ela coloca justamente a questão do mercado sob demanda. Ela coloca números de 2016, que com toda certeza estão mais atualizados hoje, ainda mais na pandemia. Eu nem sei se ela sabe de cabeça, eu procurei aqui, mas eu não achei muitas fontes confiáveis, mas eu imagino que o vídeo sob demanda hoje já supera a TV por assinatura. Em termos de audiência, a gente teve na semana passada, e isso aconteceu pela primeira vez no Brasil, eu até compartilhei com o Escorel e com o Juca, a gente teve mais audiência no streaming do que na TV por assinatura, no Brasil, né? Então isso foi inédito. Então eu concordo aí com o André e aproveito esse gancho para passar a palavra para a Vera, sobre também se essa discussão, por exemplo, não deveria englobar a questão do vídeo sob demanda, né? Porque a gente tem aí, é o que o André falou, os grandes estúdios já entraram agora no barco, a gente já tem milhares de aplicativos, e aí tá, como é que fica então a Ancine nisso? Como é que fica o fundo setorial? Enfim, o futuro realmente... Você continua concordando com o que você escreveu há 2 anos, Vera? O futuro está aí? Concordo. O futuro é o vídeo por demanda, não tem a menor dúvida. Eu acho que ninguém tem dúvida em relação a isso, que o futuro da exibição de qualquer produto audiovisual vai se dar prioritariamente pelo vídeo por demanda, seja porque a própria Covid, né, vai nos impor um novo normal, e talvez esse novo normal nos leve a ficar mais tempo em casa, além do que já vinha acontecendo, que era... Agora, o Ancine efetivamente precisa regular o vídeo por demanda, é urgente. Por exemplo, sei lá, a gente está aí com a Amazon, está aí com a Netflix, sem nenhum tipo de regulação. Isso significa, eles estão ocupando o nosso mercado, estão ocupando, inclusive, o mercado de talentos que a gente tem, ou seja, contratam e atocham na contratação, né? Eles criam não apenas uma linguagem específica, né, para passar na Amazon, para passar na... Eles, então, pegam nossos talentos, pagam mal, sei lá, é difícil de produzir com eles, porque o orçamento é bem apertado, eles dizem quais são os estúdios que você pode usar, quais são as câmeras que você pode usar, quais são não sei o quê, e formatam essa produção todas e ficam com os direitos dessas produções, o que eu acho que é mais importante, na mão deles. E o produtor brasileiro fica a ver navio de novo, com todo o problema de gestão dos seus direitos que saem das suas mãos e vão para as mãos dessas pessoas com os nossos talentos. Então, isso é uma coisa que eu acho que é preciso se verificar, quer dizer, queremos ter um espaço dentro dos direitos patrimoniais, né, autorais, no mundo ou não, isso não interessa, fica na mão dos americanos e tudo bem, ou dos chineses, etc. Agora, é uma coisa, Ibermédia que falou aí que não pagou Ibermédia 2019, gente, é mais uma vergonha internacional, porque nós éramos líderes no programa Ibermédia, sempre competimos ali com a Espanha, etc., para sermos líderes no Ibermédia, que já criou toda uma cinematografia
que eu acho que é importante, porque normalmente tem a ver com a questão latino-americana. Esses projetos são projetos normalmente de baixo custo, mais projetos autorais do que projetos comerciais. É uma pena que esteja se quebrando esse elo, né, entre essas cinematografias. Sobre a questão da intervenção, que tem uma pessoa aí que falou sobre que não é o caso de intervenção do Ministério Público, eu não acho que seja caso de intervenção. Tá tudo, para mim, está explicado, entendeu? Está explicado. É um erro formal que deveria ter sido consertado. E, na verdade, o que existe? Nenhuma das diretorias que passaram por aí tiveram o financeiro dos seus editais ao longo dos vários governos liberados conforme deveriam ter sido liberados. Os dinheiros eles foram sempre liberados a menor do que o compromisso assumido. Então, algum dia, essa falta iria aparecer. Bastava que não se... Mas a vida inteira, o fundo pagou projetos de 2018 com dinheiro de 2019, 2016 com dinheiro de 2017, porque nunca se liberou o dinheiro integralmente. É assim que o governo faz caixa, né? Ele faz caixa autorizando, mas não liberando. Aí ele fica fazendo caixa. Quando surge a urgência, ele teria que liberar. É o momento que ele deveria liberar. E aí tem o imbróglio também da questão como é que chama? Da aplicação financeira que deveria ter sido incorporada no orçamento. Enfim. Então, uma pequena observação de uma frase. Essa liberação anterior, o que não deu, basicamente, os recursos que são obrigatoriamente usados para crédito, porque o próprio fundo não vinha conseguindo utilizar esses recursos. Os outros de investimento, para investimento, foram liberados até 2016 inclusive, 2017. 2018 zerou. 2018 zerou. O que cria o rombo mesmo, que não é rombo, tá? Desculpe, mas não é rombo, o que cria um problema orçamentário. Financeiro. Tá? Porque o financeiro está lá. Se você pensa que tem o dinheiro da aplicação financeira, o financeiro está lá. Mas o que você não tem é orçamento autorizado para gastar. Formalmente. Na verdade, formalmente. O que cria essa diferença entre orçamento e financeiro, quer dizer, o orçamento de 2018, quando o orçamento era 734 milhões, e se lança editais de 1 bilhão cento e não sei quantos milhões. Aí você fica orçamentariamente descoberto. É isso. O problema se encontra nesse ponto. Eu queria tentar rapidamente comentar 3 coisinhas. Quer dizer, uma, o André, com toda a razão, falou nas empresas produtoras, né, e nas dificuldades das empresas produtoras. Quando eu falei dos exibidores, eu não estou fazendo uma crítica aos exibidores, quer dizer, eu estou fazendo uma crítica à Ancine de privilegiar um auxílio emergencial a exibidores e não dar a mesma atenção não só às empresas produtoras e aos produtores independentes, às pequenas empresas produtoras brasileiras, como eu tenho um certo contato com a mão de obra técnica e artística. E as pessoas estão passando muita dificuldade. Quer dizer, o que o André falou, quer dizer, havia uma expectativa que se frustrou de uma hora para outra. Então, existe na área do audiovisual, a não ser com pessoas que estejam empregadas em emissoras de televisão, existe uma situação que não quero parecer assim dramático demais, mas que é dramática realmente. As pessoas estão sem trabalho e sem perspectiva de trabalho. E, nessa hora,
uma instituição como uma suposta Agência Nacional de Cinema já deveria há muito tempo estar com uma medida ou medidas emergenciais em caráter excepcional pensando nessa questão. A outra questão acho que o André falou numa coisa kafkiana, com a qual eu concordo, em torno dessa questão da devolução do dinheiro. Porque, não sei se o André leu a entrevista que a Ana Paula Souza publicou ontem no Filme B, com o diretor-presidente da Ancine, né? E ele insiste muito na necessidade de devolver o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que insiste na necessidade de devolver, afirma que é apenas uma questão formal, que vai ser devolvido e vai retornar. Vai voltar. Bom, então eu digo, minha gente, se vai ser devolvido... Então, são dois papéis para assinar. Assina ao mesmo tempo. Assina um papel devolvendo, sabe? Ou então senta numa mesa e chega a um acordo. Porque Eduardo, parece você sabe que não vai é assim. Vai devolver Você no final sabe, do ano. mas Eu você sei sabe que não é assim. Eu tô Vai no mundo devolver da no final do fantasia. ano. E a Mas pessoa eu que vai acho devolver vai ser o Papai Noel. Ele que vai Exato. Então, Não eu é acho assim. que deveria haver, nesse momento, possibilidade de convencer a Ancine a defender a não devolução do dinheiro. Entende? Me parece meio absurda se ele mesmo diz que é uma questão formal, mas é uma questão formal Mas que vai enquanto levar não... tempo. Não, o que eu sei é o seguinte, que isso poderia ser, não sei, Escorel, isso daí assim, é informação que eu tenho assim, de uma possibilidade que existiria disso acontecer. Os 700 milhões estão lá, tá? A gente precisa resolver um problema aí de 200 milhões, que é o fundo negro lá, que está lá e que precisa resolver formalmente. E não adianta querer dizer que tem que resolver informalmente, porque a gente sabe que governo não funciona assim, o CPF das pessoas estão lá na reta. Assim como estão os problemas dos CPFs das pessoas que não têm o que comer, que também estão na reta. O CPF do trabalhador está na reta porque ele também não consegue pagar a comida porque ele não tem emprego. Então, está todo mundo, de alguma forma, exposto e a gente sabe, cada um no seu nível. Enfim. Aliás, só para dizer, na Lei Aldir Blanc, uma das fontes de financiamento da Lei Aldir Blanc é o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Está lá. Bom. Essa questão é um pouco estranha, porque só para esclarecer um pouquinho a todos, eu acho importante explicar uma questão técnica simples, mas importante. O Fundo Setorial do Audiovisual ele recebe dinheiro de 3 tipos e 1/4, como a Vera já falou. Um deles ele já vem do orçamento. Quando chega no orçamento, ele já determina 600 milhões vai para investimento. Então, investimento significa que o Fundo Setorial vai investir em alguma coisa que tem um retorno. Pode ser num filme, pode ser na distribuição, pode ser em qualquer outra coisa que vai ter retorno. Depois ele tem 100 milhões, normalmente vem essa quantia, para crédito. É um dinheiro que só pode ser utilizado para fazer financiamento via BNDES, financiamento de sala de cinema, financiamento para infraestrutura, é o chamado PROINFRA. Depois ele tem um dinheiro que é de apoio é não retornável. Esse recurso não retornável é mínimo. Veio 5 milhões no outro ano, depois vem 15 milhões, dentro de 700 e tantos milhões. Então, e depois o dinheiro administrativo. Então, ele não tem uma rubrica onde ele pudesse, por exemplo, criar uma coisa semelhante da Lei Aldir Blanc. Não existe nenhuma rubrica onde ele pudesse destinar dinheiro a fundo perdido para qualquer ação. Não existe isso. Eu não sei, inclusive, se nessa lei dizendo que o dinheiro... Eles falam de Fundo Nacional de Cultura, eu não vi nada específico. Não. Citam a lei. Agora, isso teria que fazer uma modificação, porque vem do orçamento dessa forma, entendeu? E até, Escorel, em relação às atitudes, às medidas que a gente poderia tomar, eu acho que poderia tomar várias que fossem para impulsionar. Então, por exemplo, as atividades que podem ser exercidas durante a pandemia, desenvolvimento de roteiros. Tem vários
projetos lá aprovados que não estão sendo contratados, deveriam ter sido contratados. A finalização, projetos filmados que precisam finalizar. A finalização é coisa que pode andar durante a pandemia. As empresas de infraestrutura poderiam estar trabalhando, esses trabalhadores poderiam estar na ativa, enfim, a atividade poderia estar rodando com isso tudo e até aprontando material para, quando terminar a pandemia, você ter filmes para lançar, para ter filmes em streaming para colocar, enfim, você na televisão, programas e séries que estão aí prontos, filmados e não conseguem finalizar. Ou até fazer mais programas do próprio fundo para isso, como prioridade. Prioridade é o quê? Finalizar o que já existe filmado, que não pode se filmar agora, é desenvolver novos projetos, vamos fazer isso, vamos fazer ações emergenciais. Quer dizer, isso seria muito efetivo e não se tomou nenhuma medida efetiva nesse sentido. Eu acho que seria o mais importante em termos de agência. Bom, a discussão tá, o Escorel até bateu palma lá, não saiu o som. Enquanto você falava, André, eu me lembrei muito daquele filme O Divino Amor, que mostra, né, como que a burocracia no Brasil ela pode ser usada para diversos fins, né? Então, às vezes a gente se indigna tanto com a burocracia, mas é importante a gente perceber o que está por trás, muitas vezes, né, de todas essas questões, como o Fabrício colocou aqui. Por que complicar o que é simples, né? E realmente não é tão difícil, né? Eu acho que o livro da Vera ajuda muito. Eu que não sou um cara de exatas, né? Não sei fazer conta, mas a gente percebe ali que não é tão complexo assim como a gente pensa que é, né? Então, enfim. Escorel, Juca, vocês queriam fazer alguma consideração final? A gente já está caminhando para quase 1 hora de live. Eu queria só responder um negócio para o Escorel, posso? Claro, claro. Sobre o auxílio aos exibidores, eu posso te explicar o porquê que não foi uma questão de prioridade, foi uma questão de oportunidade. Na verdade, o que acontece é o seguinte, como foi dito aí pelo André, e coisa que eu também já tinha me referido, existe um dinheiro que é de investimento. Esse dinheiro de investimento é usado para a produção, quer dizer, é um avanço sobre receita, na verdade, né? A Ancine adianta, o fundo setorial adianta um dinheiro que durante 7 anos você tem que retornar se o filme tiver receita para retornar ao fundo. E o outro dinheiro que existe é de crédito. Crédito é usado no cinema perto de você, que é exatamente o programa de digitalização de salas, de infraestrutura, etc. Então, isso já vem separado no próprio orçamento da União. Ou seja, e ele já é liberado também de acordo com a rubrica orçamentária, seja ela de crédito, seja ela de investimento. Então, no crédito, que é o de salas de exibição, tinha orçamento e tinha financeiro suficiente para cobrir um determinado programa, que foi esse programa aí que eles lançaram. Já no de investimento, que eu acho que a questão mais uma vez por conta de burocracias e de forma de atuar do governo inteiro em um momento totalmente maluco que é essa pandemia, né? Entendi. Obrigado, Vera. Nada. Bom, então, só para lembrar mais uma vez, a campanha para ajudar a Cinemateca, a gente já na semana passada disponibilizou aqui o link, eu vou postar de novo aqui nos comentários do link do Benfeitoria, né? É um site para quem puder, claro, ajudar os profissionais da Cinemateca. A gente teve uma notícia ontem aqui em São Paulo, eu ia até comentar com o Escorel e com o Juca, de que até fim de julho a empresa que administra a distribuição de energia elétrica na cidade ia cortar. Se comprometeu a não cortar a energia elétrica de ninguém, seja pessoa física ou empresa, por falta de pagamento, em consideração à pandemia, né? Então, isso é um alento. Eu, quando vi essa notícia, na hora lembrei da Cinemateca, então isso é muito bom. Então, a gente tem já essa garantia da empresa que administra a distribuição de energia elétrica. Então, até o fim de julho, ela disse que até pode renovar isso depois, mas enfim, mas até o fim de julho a gente tem a garantia que mesmo sem os pagamentos, né, em função
da crise, a Cinemateca não vai ter a energia cortada. Então, isso é muito bom. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, a participação de todos. A gente manteve aí durante a live inteira mais de 50 pessoas, estamos chegando a 60 em tempo real assistindo, né? Eu não sei o acumulado ainda, mas essa live aqui está boa de audiência, participação do pessoal. É um tema espinhoso, é um tema que requer um aprofundamento aí dos assuntos, então eu fiquei até feliz em ver as pessoas que acompanharam, que participaram, colocaram perguntas, questões todas aqui. Queria agradecer então a Vera mais uma vez, muito obrigado, Vera. Você já tá anoitecendo aí ou não? Não, tá maior sol. Tá bom sol. Aqui Tá. em São Paulo não tá sol, mas pelo menos em Portugal tá. Queria agradecer você. Queria agradecer o André também. André, muito obrigado, viu, por ter participado desse debate. Obrigado também. E eu sugiro a vocês fazerem um especificamente sobre vídeo sob demanda, VOD. E até me candidato a participar, se vocês quiserem. Maravilha. Vamos Acho fazer, fundamental. Acho importante, Fundamental. super importante. Boa ideia, hein? A gente hoje talvez não vai ainda anunciar o tema da próxima, né? Porque a gente tá... o tema ainda está em aberto, digamos assim. A gente tem algumas ideias aqui, mas como o Brasil é um país que nos oferece coisas novas o tempo inteiro, né? Então a gente sempre espera o assunto mais alinhado com o momento. Só para tirar a dúvida, o nosso ministro da Educação não caiu ainda, viu, gente? Eu conferi aqui, mas ele por enquanto, ele ainda não foi preso e ainda não caiu. Vai cair. E vai ser preso também. Né? A gente só não sabe quando. Então, Aliás, mais uma vez... O comitê gestor do Fundo Setorial hoje tomou posse, né? Olha que interessante. Foi nomeado. Isso é uma notícia que é importante. Foi nomeado, é um decreto que foi feito onde coloca o ministro do Turismo como presidente do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Vejam vocês. E salvo engano, os representantes do governo são maioria no comitê gestor, não é isso? São 6 do governo e 3 do setor. Quer dizer, um do setor é da Record. Um do setor é da Record. O Irã Silveira da Record. Esse, especialmente na conjuntura atual, essa é uma grande questão nesse momento, uma das grandes dificuldades nesse momento. Agora, mas o Irã já tinha sido nomeado antes, não foi hoje. Não, todos eles já tinham sido indicados antes, mas todos foram nomeados agora. Não, já tinham sido nomeados. O ministro é que é novidade. O ministro é que é a novidade. Os outros já fizeram até reuniões, teve 2 reuniões do comitê gestor com essa composição. Vera, só me tira uma dúvida, ver se eu prestei atenção no seu livro mesmo. Se eu não me engano, o comitê ele só tinha uma pessoa que era vinculada ao governo e as demais todas... É porque você explica a composição, não? Não, sempre teve representante maior. Teve uma época que teve até representação para páreo, mas representação não é para páreo. Entendi. O problema é que há governos e governos. É isso aí. Isso aí. Se bem que quando você não é paritário, normalmente você tem a faca e o queijo na mão. Passa pelo convencimento, dependendo se você é uma pessoa mais republicana ou menos republicana. Isso aí. E Juca, você quer comentar? O Juca me disse hoje de um fundo emergencial também da Netflix e do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, que eu acho que também pode dar um alento aí para quem estiver precisando. O Juca está mais inteirado dele. Eu vou postar o link aqui nos comentários, tá? Queria que você falasse nas suas considerações também sobre ele, Juca. Antes disso, eu queria, só para terminar aqui, trazer a reflexão aqui do grande filósofo do cristianismo chamado Santo Agostinho, né? Lá nas Confissões ele diz assim, ele fala de uma aporia, né, que é o tempo. Se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei. Porém, se eu quiser explicar quem me fizer a pergunta, eu já não sei o que é o tempo. E aqui o mesmo eu digo sobre Ancine. Se ninguém me perguntar o que é Ancine, eu sei responder. Mas se eu quiser explicar o que significa Ancine, nesse contexto hoje do Brasil, eu já não sei. Quer dizer, é uma agência reguladora que deveria ser independente, cuja finalidade é regular e fiscalizar a atividade de determinado setor da economia, porque o audiovisual parece que não é, mas é um setor da economia. Então, assim, fazendo jus ao título da live, né, Tal Brasil, Qual Cinema, o que eu percebi aqui com essa conversa da gente, aqui com os esclarecimentos importantíssimos da Vera e do André, é que assim, hoje não há, na estrutura da Ancine, um tipo de mecanismo que possa garantir
por exemplo, uma isenção nos critérios de seleção dos projetos, das séries, dos programas que serão contemplados, isso sendo otimista e acreditando naquilo que disse o diretor-presidente Alex Braga na entrevista referida aí pelo Escorel, né, que ele disse que as coisas vão ser resolvidas e que logo esses recursos serão alocados. Então, eu fico perguntando assim, que tipo de cinema, né? Teremos um cinema que vai pregar a ideologia conservadora e reacionária daqui para frente? Teremos um cinema do filósofo Olavo de Carvalho, do pseudo-filósofo, que nem no Brasil mora? Então, assim, eu fico me perguntando que tipo de cinema vai emergir daqui para frente no Brasil. E só respondendo a sua pergunta, Pedro, então esse recurso é um recurso da Netflix, com apoio de outra empresa que eu não sei dizer agora, me perdoe, mas no link que você vai compartilhar tá. Então, são para produtores que estavam em projetos em andamento e tiveram esses projetos cancelados, como é o meu caso. Eu estava trabalhando num curta-metragem documentário, que uma parte foi produzida em Angola, outra parte estava sendo produzida aqui na Bahia. O projeto foi suspenso e aí eu solicitei o recurso e fui contemplado. Então, assim, é um recurso que está aberto ainda para as pessoas que trabalham no audiovisual como eu possam conseguir esse recurso e tentar sobreviver, comprar comida, pagar conta de água e luz. Beleza, então. E agradecer também ao Eduardo Escorel mais uma vez. O Escorel, prometo que um dia a gente chega a 1 hora de live, hein? Essa fechou 90 minutos, 1h30, mas um dia a gente consegue. Da minha parte, sem problema. Nós temos 24 horas cada dia e elas andam todas muito ocupadas, mais do que antes, no meu caso, pelo menos. Beleza, então, pessoal, brigadão mais uma vez. Espero que a gente, de alguma maneira, possa ter contribuído aí essa questão, como o Juca disse. Realmente a gente precisa torcer para que não haja que a Ancine não acabe virando aí um objeto de controle do governo, né? Que eu acho que é o mais perigoso nesse momento, além desses problemas todos contábeis aí de gestão e tudo mais. Pessoal, brigadão mais uma vez. Bom dia, boa tarde, né? No caso da Vera, para todos. E semana que vem estaremos de volta às 11 horas da manhã, tradicionalmente aqui às terças-feiras ao vivo no YouTube. Beijos e abraços para todos e todas. Até mais. Tchau, gente. Bom ver vocês. Bom falar com vocês todos. Tchau.